podes aceitar ver sua família se acabar, tua esperança se apagar, sua fé esmorecer. Difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Este não pode ser teu fim, não há que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Quero que você pegue agora o seu cônjuge, abrace ele. Nós iremos cantar que bendito será a minha casa, benditos serão os meus filhos, e Deus engrandecerá
nome dele, mas também engrandecerá o teu nome, que até aqui pode ter sido humilhado, até agora pode ter sido vergonha, mas o Senhor engrandecerá o nome dele através de ti, através da tua família. Creia nessa palavra. As bênçãos do Senhor estão sobre ti. Josiel, você não conhece a minha história, você não conhece os meus erros, mas eu creio num Deus que é capaz e é poderoso de perdoar os pecados, que Ele é poderoso de refazer aquele que está quebrado no novo vaso e usá-lo para a glória do nome dele. Josiel, você não sabe como está o meu filho e a minha filha. Não sei, mas Ele sabe. Ele te trouxe aqui. Benditos serão os teus filhos. Assim diz o Senhor. Não sou eu, é o Senhor. E você, como homem, como profeta, como sacerdote da tua casa, vai ministrar agora sobre a tua esposa, sobre o teu casamento, que a tua casa será abençoada. Os teus filhos serão abençoados, porque o Senhor já o fez. Tome posse para a glória do nome dele. Bendita será minha casa, benditos serão meus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será minha casa, benditos serão meus filhos, e Deus engrandecerá meu nome. Meu nome. Meu nome. E Deus engrandecerá o meu nome. A família Ponsone, a família dos Santos, a família Bispo. Fale o nome da sua família agora. E Deus engrandecerá a minha família. Fale o nome da tua família. Sua família não será mais lembrada por conta de erros de passados, pecados anteriores, mas será lembrado pelo nome do Senhor, será lembrado da restituição que o Senhor fará, será lembrado daquilo que Ele fará, e que todos verão que Ele é Deus, e que nós, como vasos de barro, somos usados e cheios da glória dEle, para a glória dEle. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Janete e Davi, por favor. Davi, o da visão do som, e a Janete do violão. Glória a Deus. Do ukulele também. Eita Jesus. Da gaita também. Glória a Deus. Bom, a gente está em família, né? A gente está em casal, e esse casal tão especial, tão importante para esse evento, que estão aí ao longo dos anos trabalhando, proporcionando tantos momentos especiais para todos que participam. Eles completaram há 1 ou 2 dias atrás, dia 22, quinta-feira, completaram 32 anos de feliz união conjugal. Não, mais forte, vai. Glória a Deus. E como lá na Campos Sales, quem faz aniversário de casamento tem que fazer... Pronto, tem que fazer declaração. Depois da declaração a gente faz o ó, tá bom? Para ver se vai valer um ó, tá bom? Primeiro Davi, né? Os homens têm que representar primeiro, né? Por favor, Davi, tá contigo. Janete, desde que você entrou na Campos Sales, que eu coloquei meus olhos em você, Deus me falou que você era minha escolhida. Há 32 anos eu disse o sim. E agora nós vamos até o fim.
Jesus. Tá vendo, irmãos? Esse marido com cara brava, mas é mole, chorão. Eu quero... Vigia, irmão, vigia. Quero dizer para você, amor, que Deus uniu as nossas vidas de uma vez. E cada dia é o primeiro outra vez. Como no primeiro olhar, nada nunca vai mudar. Não vai mudar, amor. Eu te amo até o fim. Vamos fazer o ó para eles então? 1, 2, 3 e... Estenda as mãos para cá, sentado mesmo. Senhor, aqui está este casal que começou há 32 anos atrás essa história. O Senhor os tem conservado até aqui. O Senhor os tem preservado na tua presença. Eles continuam no teu altar. Sustenta-os até o fim. Guarda-os. Torna-os frutíferos. E que este trabalho que o Senhor tem levantado eles para eles fazerem, eles continuem fazendo com amor, com excelência. E que através deste relacionamento, desta família tão querida, tão amada, o teu nome continue sendo glorificado. Assim como igreja, nós declaramos toda sorte de bênção sobre o Davi e a Janete, para a glória do nome do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus, parabéns. Só para avisá-los que o daqui não valeu pelo da igreja, tá? Domingo vai ter que ter lá também. Glória a Deus, bom dia na paz do Senhor Jesus, amém? Glórias a Jesus, nós estamos aqui, eu estou muito feliz de estar aqui, era um sonho, né amor? Nós estamos aqui junto com essa equipe de casais, junto com vocês. E eu quero dizer algo que o Senhor colocou no meu coração, desde que nós começamos a orar, a interceder por esse trabalho. O Senhor dizia que se algum casal chegou aqui com seu casamento no inverno, como já foi ministrado aqui sobre as nossas vidas, o Senhor está dizendo que Ele não só vai restituir aquilo que um dia foi bom, aquilo que um dia foi um sonho, mas coisas maiores e melhores virão. E você que está aqui com seu casamento estruturado, receba isso como uma manutenção, para que você possa ir até o fim, amém? Glória a Deus. Vamos receber aqui agora o doutor Pedro e a doutora Midori, para nós recebermos mais uma porção do nosso Deus para as nossas vidas. Você pode estender as suas mãos para cá? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, te agradecer até aqui, tudo que já ouvimos e já recebemos. E agora receberemos mais uma porção, Pai, da Tua palavra. Que o Senhor possa, ó Pai, ministrar aos nossos corações, porque eles estão abertos aqui nesta manhã. Que o Senhor venha derramar porção dobrada sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre o nosso casamento, usando a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Bom, vamos continuar com o nosso trabalho de meditar sobre a palavra de Deus e usar o nosso casamento para ser a melhor ferramenta para nós conectarmos com Deus. Então, a proposta que Deus me tocou no coração ao estar dirigindo para cá, foi falar sobre essa conexão. E como para mim Deus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, e o Espírito Santo é uma pessoa, então, que nesta manhã, esta pessoa, que é o Espírito Santo de Deus, através das palavras ensinadas por Jesus aos seus discípulos, possam tocar o seu coração.
Então, abra o seu coração para que você possa ser sincero com você mesmo, para que vocês possam se conectar com Deus. E esse nosso Deus, que é vivo, ela possa restaurar não somente o seu casamento, mas trazer prosperidade na sua vida. Muitos procuram prosperidade no dinheiro, nos bens materiais. Mas para quem é discípulo de Jesus, vai ouvir essa palavra e vai entender que a maior prosperidade que um ser humano pode ter é viver no reino de Deus. Nesse reino abençoado que vocês tanto procuram fora, mas que nesta manhã que vocês aprendam a procurar dentro de vocês. Então, a gente vai fazer o exercício hoje para vocês se conectarem com esse reino de Deus que está dentro de vocês, amém? E por isso, a gente vai falar a palavra mais importante hoje, que é o perdão. Só que para falar com o perdão, eu vou ter que mexer na ferida de cada um. E essas feridas não são fáceis da gente olhar para dentro. Então, por isso eu ensinei para vocês ontem. Quem não fez a lição da noite, a gente vai começar com o exercício de buscar a paz, batendo nas coxas, piscando, e lembrando do Criador, da natureza. Então, olhar os lírios do campo, olha os pássaros, e cada um ontem, na sua imaginação que está dentro de você, esse reino de Deus que você guardou, está lá. Quando João escreve para a igreja de Éfeso, vá buscar a sua experiência com o primeiro amor. Esse primeiro amor todo mundo teve aqui, senão vocês não estariam aqui. Por mais que você diga, eu sou ateu, eu não acredito em Jesus Cristo, você não precisa acreditar em Jesus Cristo. Mas com certeza, lá em Romanos capítulo 1, Paulo escreve que Deus se mostra para cada um. Nos momentos de paz, de alegria, de misericórdia, de alguma coisa que acontece na sua vida, fala, uau, isso só pode ser um milagre. Mas a gente tem que tornar palpável esse Deus dentro de nós, porque muitas pessoas se afastam da igreja por conta de não trazer algo racional. Então, o primeiro exercício que eu quero fazer, antes de mexer na ferida, é que vocês fechem os olhos. Quem não conseguiu ontem, vai lá. Imagina o seu lugar de paz, de relaxamento. Traga na memória, então, esse lugar, esse refrigério, porque este lugar está dentro de você. Então, feche os olhos e começa a bater alternadamente. Quando eu falar pisca, você vai piscar 3 vezes. Pisca. 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 Agora, pode parar de bater, respira fundo lentamente, enche o peito, puxa o ar, segura, 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 vai soltando lentamente, relaxa aí na cadeira, escaneie seu corpo, perceba essa paz, que quando você imagina Deus dentro de você, nesse lugar de paz, é um refrigério, muda o estado mental. Bom dia, então. Acordem agora. Eu quero lembrar, gente, tá certo? Você deu o primeiro passo ontem, que é literalmente ouvir uma coisa que é imaginar esse lugar de Deus dentro de vocês. A gente falou 3 coisas bastante importantes, que para que você tenha aqui até o final da sua vida, são 3 palavras muito importantes. Propósito. E aqui, o propósito maior hoje é você encontrar um lugar de paz dentro de você. Procure o reino de Deus, que é o que a gente falou ontem. Porque se você está em paz, você irradia luz, você irradia sabor na sua vida.
quando você acha essa identidade dentro de você, nada te abala. Então, você vai olhar o seu cônjuge aí e falar a segunda palavra. Primeiro é o propósito, de entrar no reino de Deus. Segundo, você vai olhar para a sua parceira, o seu parceiro, olhar bem, você não é meu inimigo. Você é meu parceiro, você é minha parceira. Essa palavra é importante, gente. A gente esquece que eu não falo nem sócio, porque tem gente que é empresário, vira sócio na casa e dá meleca no casamento. Mas você tem uma pessoa que seja sua parceira nessa jornada da vida, é a coisa mais importante. Então, transforme o seu casamento numa parceria. E aí, a gente falou também da identidade. Então, quero falar uma coisa para vocês hoje, como nós construímos aí uma identidade falsa, nós carregamos essa identidade falsa até hoje, e ela está encalacrada no meu inconsciente. E ela comanda todas as coisas, na qual Paulo diz em Romanos capítulo 7, miserável homem que sou. E creiam, vocês estão aqui, determinados momentos da vida, vocês se olham como Paulo, eu quero fazer o bem, eu quero ter uma parceria, eu quero amar, eu quero ter sexo à noite, mas eu vivo no inverno, vivo no outono. Nunca chega o verão, nunca vem alegria, nunca vem um momento de despir na frente do outro, estar inteiramente nu e feliz. Não importa se você está no banheiro, se fedeu o banheiro, se fez uma motoca no banheiro, não importa. Né? Você vai dar risada, exatamente. Porque chega um momento que tudo incomoda, mas esse tudo incomoda está relacionado à nossa identidade. Eu sou assim, você que tem que mudar. E ninguém muda a identidade, a não ser você próprio. Vou dar um exemplo para vocês aqui de uma história que eu ouvi, e pode ser bastante ilustrativa. Estava um casal, tá? E a mulher fala assim para o marido, eu vou no cabeleireiro, você pode me buscar? Porque a avenida lá é muito cheia, não dá para estacionar. Ele falou, tudo bem, então quando você terminar, você estiver pronta na calçada, você me liga. Ok. Então ela foi, ele ficou em casa, aí depois de um tempo ela ligou para ele. Aí ele foi. Foi lá, aquela avenida lotada, não tinha onde parar. Estava chegando perto do cabeleireiro, ele viu ela na porta assim. Ele falou, pronto. Aí ela entrou. Entrou, ele falou, gente, onde essa mulher foi? Eu falei, aqui é difícil parar, ela sabe disso, eu não sei o que. Ele lá, perdendo a paciência, ela aparece de novo e some. Ele falou, onde essa mulher foi? Aí ele começou a orar. Ele falou, Jesus, o Senhor disse que estaria junto. Eu sei que o Senhor está aqui agora. O Senhor me dá uma luz. Primeiro que era parabenizar, porque o senhor não casou, e eu não sei o que fazer. Aí ele ouviu uma voz assim, trate como se ela não fosse a sua. Aí ele falou, meu Deus, não é a minha, não é a minha. Aí a mulher apareceu. Então assim, ela viu ele chegando, ela foi despedir do pessoal, né? Despediu de todo mundo e chegou. Vamos dizer que isso demorou aí, sei lá, 2, 3 minutos. Para quem está esperando, isso é uma eternidade. A pessoa fala, não, tchau, 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 tchau. Mas para quem está esperando com o trânsito, gente buzinando, não é simples. Aí ela entrou no carro, ele lá, sereno, olhando para ela. Nossa, amor, como você ficou linda. Ai, obrigado, você gostou? Ele olhando. Então vamos. Aí ele foi dirigindo e pensando, não é a minha, não é a minha, não é a minha. Pensa se fosse a mulher do chefe, que o chefe pediu para buscar. Ele ia fazer isso que ele fez. Então, a ideia é, por que é que a gente tem esse limite, vou colocar assim, de comportamento, alguns a gente controla, tem domínio próprio, e alguns não. Por que acaba sobrando para as pessoas que mais são importantes para a gente, as que a gente mais ama, as piores coisas? Então, se a gente tratasse sempre o outro como um estranho, não teria problema. Só que o outro não é estranho. Né? E muitas vezes o Pedro faz algumas coisas porque eu não falei que eu não gostava. E ele também não percebeu o que fez. Aí eu fico pensando, poxa, está comigo há 30 anos, vai fazer 34, como assim ele não percebeu ainda que eu não gosto? E aí, em terapia, conversando com os clientes, elas falam, mas ele sabe, você falou? Não, mas ele sabe, ele está comigo há tanto tempo. Não,
ele não sabe. Como que você demonstra para ele que você não gostou? Eu faço uma cara feia. Bom, vou falar para vocês, cara feia pode ser gases, pode ser TPM, pode ser qualquer coisa que ele vai imaginar. Ou seja, claro que precisa ser dito, não, o que é o lógico, tem que ser desenhado muitas vezes, o óbvio. O óbvio precisa ser dito. Você não consegue dizer, às vezes o outro não entende o que você fala, às vezes tem que desenhar. Tá? Mas é importante saber se o outro de verdade entendeu. E é aquela coisa, você tem que falar de uma forma com amor. Se você chegar acusando, o outro levanta uma muralha, o mecanismo de defesa vem com tudo e não vai adiantar nada. Que é uma coisa que acontece. Às vezes eu estou irritada com alguma coisa, eu meio que provoco para ele vir com a irritação dele. Aí eu descarrego toda a minha angústia, o que ficou preso aqui, nele. Né? Descarrega a angústia. Ele vem para cima de mim, eu vou reclamar porque ele me agrediu. Foram 30 anos de casamento. Ele me agrediu. Poxa, mas você provocou. Não, não provoquei, eu só estava assim, nervosa. Não, você não percebe que fez, não foi de propósito, foi de uma forma inconsciente, vocês vão entender. A gente trabalha com psicanálise, e a psicanálise trabalha justamente o que está no inconsciente. Lembrando a frase do apóstolo Paulo, bendito, miserável homem que sou. Né? O que eu quero não faço, o que eu não quero faço. Então, a gente faz coisas que não passam pela consciência e não dependem da nossa vontade, são impulsos. E esses impulsos, quando vêm, a gente, depois que cai a ficha, fala, não queria fazer isso, mas aí já fez. E aí a resposta que vem, porque, lógico, o que eu fiz também vai acionar alguma coisa lá nele e vai vir outro mecanismo, no outro impulso. Então, a gente percebe muitos casais agindo no impulso, fazendo coisas que eles não querem fazer, sabendo que o que está fazendo está magoando o outro. Mas volta e, vou dizer para vocês, o principal mecanismo de defesa emocional é a justificativa racional. Eu justifico com o meu pensamento, aí entra um pouco do narcisismo, com o meu pensamento, ou para ser vítima, né, ou para dizer que o outro que é o culpado. Mas vocês já viram aquela história? Se eu estou irritada, eu irrito o outro, parece que a minha irritação melhora? Já perceberam isso? Porque a gente não se sente sozinho irritado. Agora, se eu chego para o outro, vou querer dar uma coisa, ele não pega, o que acontece com essa coisa? Volta para mim. Que é a ideia. Então, a gente vai ensinar para vocês situações ou métodos para não se incomodar com o que o outro está fazendo. Não, mas ele me incomoda. Eu vou parecer, aí entra o inverno, né? Você fica tentando tanto não se incomodar que acaba criando uma parede de gelo aqui. Aí o inverno vem com certeza. Mas a ideia do não se incomodar não é se afastar e se distanciar, mas sim olhar para dentro e perceber por que aquilo incomoda tanto. Ele nem sabe o que está fazendo, e não é pessoal. Agora, o inimigo está aí, ele não conhece o futuro, porque o futuro a Deus pertence, mas ele conhece o passado. Conhece o passado desde o momento que a gente nasceu. E se ele conhece o passado e tem boa memória, é o que ele vai usar para perturbar a gente. E ele usa, viu, gente? Usa o cônjuge. Então, como o seu casamento, né, como a gente pode entender a nossa relação conjugal como um passo para nós nos libertarmos dos incômodos da nossa vida. Então, quero falar assim, coisas do passado, porque a psicanálise, na verdade, acessa a memória das pessoas. E neste livro, Psicanálise Cristã, depois do almoço, a gente vai estar tirando foto, autografando para vocês. Na Amazon está lá R$80, a gente está vendendo aqui por R$50, tá certo? Até para ajudar os irmãos aí que não tem muitas posses, pelo menos o custo que saiu o livro aí, porque a gente patrocinou esse livro. E assim, esse livro conta a nossa história de vida numa linguagem bem simples, gente. Como o conhecimento do inconsciente humano, dos traumas da infância, da separação dos pais que bebiam, usavam droga, de crianças que sofreram abandono, né, de pais vivos, porque se sentiram ali rejeitados, mal amados. E se você olhar a história das pessoas de traumas, elas passam de geração a geração. E antigamente, os irmãos os crentes falavam que isso era maldição de família, mas não é maldição de família. Isso é curável através de técnicas, e eu vou aplicar uma delas hoje em vocês.
E o prefácio foi a minha filhinha que escreveu. Ela que se escreveu. Ela Ela até- nem leu o livro, na verdade, ela viveu o livro, porque ela é a minha filha mais velha, e que quando nós ficamos grávidos ali, que o marido fica grávido também, foi o processo do término da nossa relação. Quando ela nasceu, 2 meses depois, ela nasceu em abril, em junho, eu estava querendo vender pastel, fazer qualquer coisa, e ela queria voltar para a cidade dela, em Botucatu. Eu queria nem ser médico mais, estava totalmente perdido na minha identidade. Então, assim, graças a Deus isso aconteceu. E aí eu comecei a ouvir vozes, e essas vozes eram do Espírito Santo de Deus. E isso, demorei 30 anos para escrever esse livro, porque esse processo de limpar a minha mente não foi fácil. Não foi fácil, foi uma caminhada, porque eu tive uma família super funcional, gente. Não posso reclamar da minha mãe, mas eu reclamava por palavras que ela colocou, por amor à minha vida. Por exemplo, eu tinha déficit de atenção, 16º filho, minha mãe não sabia ler e escrever, eu pedi ajuda lá no ensino primário, ela não sabia, vai perguntar para o seu irmão. O meu irmão era 2 anos mais velho que eu, também não sabia ensinar. E eu tinha colegas que iam bem na escola, eu ia mal. Aí, você é burro, você é burro. Olha só, seu vizinho lá, o Jorge, ele é inteligente, você é burro. Olha o seu irmão, ele é inteligente, você é burro. Eu cresci com esse joio na minha cabeça até pouco tempo atrás. Eu me achava burro e incapaz. Aí, com déficit de atenção, então, tentava estudar, tentava fazer uma coisa, desistia. Tentava ser homeopata, não conseguia. Tentava ser acupunturista, não conseguia decorar os pontinhos da acupuntura. Não conseguia decorar o nome dos medicamentos homeopáticos. Tentei tocar o violão, não dava certo. Tentei tocar teclado, não dava certo. Eu sei que muita gente está tentando fazer muitas coisas aí. Eu não sabia a minha identidade. Então, eu fui buscando certas coisas e culpava ela, porque ela não me ajudava a atingir as minhas coisas que eu idealizava e que Deus havia mostrado para mim. Uma delas é o livro. Esse livro eu venho escrevendo ele há 30 anos. Há 6 anos atrás, 7 anos atrás, fui fazer cura e libertação lá no Moriá. Que é de Belo Horizonte, sabe disso, lá com a Zenete. Mas eu estava bem, achando que eu era o curado. Eu sou o caração, sou psicanalista, sou psiquiatra, sou médico, estudo a mente humana, ajudo um monte de gente. Cara, caí no pé direito, puf, porque eu vim aqui no meu autismo. Ela falou, nossa, tem um morro ali que o pastor vai fazer um culto 6 horas da manhã. E naquele dia ela falou, no dia, porque onde você estava, né? Eu saí, sumi, botei só na hora do café, que eu estava lá com o pastor, porque quem é velho acorda cedo, né? Deixa eu contextualizar, não foi exatamente assim. Lá no Moriá, quem não conhece, é assim, ó, os homens ficam num lugar, separa, e as mulheres ficam em outro, tá? Então, como me levaram para onde eu iria ficar primeiro, eu não tinha a menor ideia onde ele estava. E eu já falei para vocês que meu senso de direção é péssimo. Então, eu não tinha a menor ideia onde ele estava. No dia seguinte, tinha o café da manhã e depois ia começar as palestras, etc. No café da manhã, eu estava lá desesperada, mandando mensagem para ele não respondia. Eu falei, gente, o cara está cansado, acho que ele perdeu a hora, acho que ele desligou o celular, está sem som, sei lá, desesperada. Cada 5 minutos, mandando mensagem. Já eu não sabia onde ele estava, mas meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí chega 1h30 depois, ele chega lá, todo feliz, assim, atrasado para o café. Eu falei, onde você estava? Eu fui no culto. Que culto? Você não ouviu o pastor falando que ia ter? Eu falei, mas você não falou que ia, você não falou nada. Não, mas era lá, você não ouviu? Tá. Aí, no dia seguinte, eu cheguei antes para ele e falei assim, você me avisa? Porque eu não sei. Ah, mas é lá, é ali, ó, você sobe aqui e vira ali. Tá. Daí ele foi. Dá para você esperar. Ele foi. Aí eu falei assim para ele, você pode, por favor, então, me esperar aqui, nesse lugar aqui, eu te encontro aqui, a gente vai junto? Aí a gente foi, só que eu nunca ia imaginar que aquela cerca viva, que tinha um espacinho, você tinha que atravessar aquela cerca, tinha mais coisa lá para dentro. Era uma estrada de terra, tinha uma cerca viva, você tinha que atravessar aquela cerca viva. Como é que eu ia saber disso? Meu senso de direção já é péssimo. Bom, aí ele foi e depois, na volta, ele veio com essa situação.
Eu não faço nada certo, por que eu tenho que ficar no pé dele? É por que eu preciso ficar cuidando dela? E ela só queria ir comigo, gente. Mas eu, na minha idealização, porque eu estava orando para escrever esse livro, gente. Faz 30 anos, ou na época, 20 e poucos anos, que eu tentava e não conseguia, por causa do TDAH. O livro saía tudo torto, gente. E aí, você não me ajuda. Eu nem falei o que ela não me ajuda. Se eu não te ajudo, tá bom. Quando chegar em São Paulo, você vai ver. Cara, quando eu saí de lá, saí até torto. Em vez de vir para São Paulo, estou indo para o Rio de Janeiro. Dei umas 2 horas para lá. Nossa, o TDAH, falei, cara, está mostrando o Rio de Janeiro, São Paulo é para lá. Olha que loucura. Cheguei em São Paulo, ela chegou assim, eu não te ajudo? Vamos lá. Quem corta o seu cabelo? Você. Quem pinta o seu cabelo? Você. Quem corta o seu unha? Você. Quem lava a sua roupa? Você. Quem passa a sua roupa? Você. Quem cozinha? Você. Quem cuida na época, ela cuidava de tudo lá no instituto. E você. E você faz o quê? Eu só estudo e dou aula. Foi humilhante, gente. Porque a gente idealiza uma relação, e essa relação está nesse mundo autista, gente. Vocês são autistas. Vocês vivem no mundo idealizado, e quando o outro está lá, vocês não enxergam. Ainda culpa o outro, por quê? Porque você está idealizando uma coisa. Então, todo mundo idealiza, eu também. Continuo idealizando, gente. Idealização é uma coisa legal. Se eu não tivesse idealizado um monte de coisa, eu não estaria aqui. Mas tem que ter um pé na realidade, no diálogo. Porque muitas vezes as palavras podem levantar ou podem derrubar uma relação. Isso acontece desde a infância. Da mesma forma que eu fui pedir para minha mãe me ajudar, o que ela fez? Vai pedir para os outros. Eu pedi para um monte de gente, ninguém consegue. E todo mundo, Pedro, esse negócio da psicanálise está na sua cabeça, não está em lugar nenhum. É só você para escrever. Cara, eu contratei uma jornalista que fez um monte de livro para um monte de gente. O meu, ela estava lá, estou esperando você entregar. Cara, mas estou querendo que você me ajude. Então, tem coisas que é você que tem que fazer. Tem coisas que sou eu que tenho que fazer. Como a gente tem a visão de Deus, inclusive, mas a gente não toma pau, a gente fica angustiado. Você tem uma visão de mundo, sua esposa tem outra visão de mundo. E essas visões não se complementam porque cada um idealiza uma situação. E aí vem o Satanás e mexe na ferida. Essas feridas são feridas emocionais. Da mesma forma, brevemente estou contando essa história, existem muitas feridas que eu não vou contar, que já foi falado aqui. Cada um sabe de que família veio. A minha família é extremamente funcional. Minha família, minha mãe, inclusive, era católica praticante, apesar de ser japonesa, que teria mais de 100 anos. Hoje ela assistia lá, Rede Vida, Canção Nova, até o último dia de vida dela, orava, né, rezava na linguagem dela. Praticante, conhecedor da palavra, apesar de ser japonesa, junto com as minhas irmãs, que falavam, vai para Jesus. E eu não queria saber disso. Então, brigava durante muito tempo do meu casamento por causa de feridas emocionais, de rejeição. Quando eu procurava alguém, eu me achava assim, puxa vida, ninguém gosta de mim. Aí chegou uma hora que a minha amiga, minha parceira, estava lá, não entendia, queria me ajudar, mas eu não sabia expressar em palavras o que eu precisava, porque ninguém sabia do que eu precisava. Fui buscar ajuda profissional, não deu certo. Fui tentar desenvolver alguma coisa para ser útil, tendo 11 pós-graduação, para curar a ferida das pessoas, eu não sabia nem que ferida era. Eu achava que tinha que dar Prozac, Rivotril, né, quetiapina, Divalproato. Tem gente que toma aí remédio, que eu sei. Remédio ajuda? Ajuda. Mas se você não fizer a cura interior, a examinar quem é você por dentro, e reconstruir uma identidade ferida, porque não foi seu pai, não foi sua mãe, não foi minha mãe que me trouxe essa ferida. Aí eu quero lembrar para os irmãos aqui que são crentes, Jesus conta a parábola do joio e do trigo, que é pura verdade. Aonde foi plantado o campo de trigo, que vai vir o alimento da vida, que é o trigo. E Jesus usava muito essas parábolas. O Satanás plantava o quê? O inimigo? O joio, que não dá absolutamente nada, é só palha. Então, nas palavras da minha mãe, com muito amor, ela me educou, ela lavava a minha roupa quando eu fui ser mecânico no interior, ela fazia tudo.
Quando eu fui fazer medicina, era uma mulher que acordava de madrugada, fazia o café da manhã, fazia o almoço, e eu só tinha que estudar, gente. À medida que eu fui olhando a minha história, que ficou essa palavra, você é burro, mas o resto da história apagou, gente. Parece que a minha mãe era ausente na minha vida, fui rejeitado a vida inteira. Isso é mentira, porque o Satanás colocou um sentimento de rejeição naquele dia que eu fui pedir ajuda, e você é burro. A criança faz... Pronto, virou uma verdade interna dentro de mim que me acompanhou até recentemente. Eu me senti incapaz de subir num púlpito para falar com as pessoas. Apesar de dar aula, eu sempre ficava 5 minutos aqui, passando mal, gente, parecia que ia morrer. Me sentindo uma sensação de incapaz, porque eu era incapaz de falar alguma coisa. Eu sei que tem muita gente aqui que traz feridas, que a dor física foi embora, mas a ferida emocional na alma humana ficou, gente. E eu preciso falar isso com vocês. Não adianta eu passar a mão na cabeça, aceitando que as pessoas estão feridas e não tem uma ferramenta para uma cura interior verdadeira. E neste dia, hoje, eu quero que Jesus e o Espírito de Deus cure a ferida de vocês. Que vocês possam pegar uma ferramenta de oração, gente. Que orar é olhar para dentro. Não é ficar em praça pública aqui, repetindo o que eu estou falando, o que você está falando. Nós vamos fazer um momento de oração, gente, de olhar para dentro. E, principalmente, olhando para o seu cônjuge. Que a palestra é que o seu casamento seja uma conexão com Deus. Mas que o seu casamento, na parceria, no propósito de entrar no reino de Deus, se torne uma ferramenta para a cura interior. Vocês estão me ouvindo, não? Amém? Eu sei que eu já comecei a falar das feridas minhas, mas eu posso falar tranquilamente de todas elas, porque eu fui curado dessas feridas. Hoje eu posso aqui subir nesse púlpito e falar, cara, eu tenho liberdade de falar. Eu tenho liberdade porque não tem acusador aqui dentro. Eu tenho liberdade para olhar para a Bíblia e a palavra de Deus entrar na minha mente, não tem espinho, não tem pedra, não vai cair na beira da estrada, usando essa metáfora que Jesus conta da parábola do semeador, porque essa terra está fértil, porque eu limpei o quê? A minha raiva contra a minha mãe, a minha raiva contra o meu pai, que também me chamou de burro, me bateu por conta de dinheiro, coisa de criança, me bateu por conta de 5 minutos, mas ele estava me dando educação. Como toda criança aí, né? Alguém me falou, nossa, minha filha tem dificuldade lá com 13 anos, vai acordar, dá um tempo, acorda com ódio. Tem gente que acorda com ódio, é porque tem dificuldade de acordar de manhã. Está aqui uma pessoa que acorda com ódio, ó. Vocês estão olhando para ela. Hoje melhorou. Hoje se curou, mas tem dificuldade biologicamente, bioquimicamente, porque ela funciona até de madrugada, mas de manhã não presta o cérebro. É cerebral, gente. Presta atenção. E cada um tem que olhar para si mesmo e falar, cara, qual é o meu melhor horário para trabalhar? Como é que eu vou fazer uma coisa que eu gosto? É você que vai examinar você. Mas tem que fazer uma coisa que é o tema de hoje, que eu vou ler agora. Tá certo? Então, aqui, a palavra vai dizer o seguinte, né? Sobre o perdão. Então, quando Jesus fala para Pedro as coisas mais importantes, que é o perdão, quando Pedro pergunta para ele lá, o que é a coisa mais importante, mestre? Perdoar 70 vezes 7 vezes. Para que você tenha aí, até vida longa, inclusive, até vida. Porque se não perdoarmos, o que acontece? O casamento é um espelho, gente. É um espelho. Que espelho é esse? Eu vou olhar para o espelho todo dia. E esse espelho vai dizer que eu estou agressivo, que eu estou irado, que eu estou perturbado. E eu vou dizer para o espelho, não estou, é você. Só que esse espelho, ela tem o dom de Deus de fazer as coisas que em psicanálise, em psicologia, hoje nós chamamos de gatilho mental. A pessoa que mais dá gatilho mental
e deu o gatilho mental, graças a Deus parou, foi a minha parceira. Eu parei não, ele que entendeu. Não tem a ver comigo. Não tem a ver com ela. Eu vou contar a história do joinha depois. Por quê? Deus faz uma pessoa exatamente para dar gatilho em você. Eu contei a história do relógio, mas eu falo para todo mundo que isso marcou minha vida. Eu era neurótico, obsessivo por causa de horário. Se atrasa 5 minutos. Ô, Joel, como é que é isso? Meia hora atrasado. Eu só tenho as mães de chegar 1 hora adiantado para não atrasar 1 minuto, gente. Hoje ela me entende. A gente brigou 30 anos por causa de 5 minutos, porque o meu pai um dia colocou uma lei. A lei é boa? Perfeita? A lei é boa. Pedro, você tem que ser um cara pontual para respeitar. Como todo japonês respeita o horário das pessoas. Como todo mundo respeita. A lei é boa e perfeita, agradável. Só que o Satanás pega a lei que é boa e planta o joio. Puf, medo, raiva. Porque a hora que meu pai me bateu, deu um cocão, fiz aquela cara, eu fui chorar de raiva, gente. A dor passou, só que a raiva ficou. A frustração ficou. A rejeição ficou. Quando eu não sabia, as coisas eram difíceis, você é burro. O burro ficou. A ferida do burro ficou. Essas feridas emocionais, quando ela me faz achar que eu sou burro, quando eu casei com ela, é uma mãe zelosa. Cuidava de todo mundo assim de boa, né? Carregava todo mundo, fez questão de ser mãe, graças a Deus. Cuidou de todas, só que ela fazia mamadeira, pegava a tralha para sair, e eu era o cirurgião, eu era o médico, eu era o profissional que era o provedor. Então você não pode me atrasar. Meu emprego tem que entrar 7 horas. E ela dá de boa. Se ela me fizesse atrasar 5 minutos, já ficava irado. Quem é o culpado? Ela. Mas é que vinha uma sensação dentro de mim que se eu me atrasasse, alguma coisa ruim ia acontecer. Então a lei estava onde? Aqui, porque a realidade não ia acontecer nada. A lei estava causando o quê? Uma imaginação ruim dentro da minha cabeça. Lembra? Quando Jesus disse, a sua imaginação for boa, você estará na luz. A sua imaginação está cheia de lei aqui, que você está lá certinho, certinho, certinho. E Paulo diz, a lei é boa, mas Jesus me libertou da lei. A lei que me deveria trazer a paz, causou todo tipo de pecado dentro de mim. Jesus me libertou da lei, a lei é perfeita, a lei é agradável. Tudo eu posso, mas nem tudo me é lícito, porque eu cresci. E como cresci, eu posso fazer as minhas escolhas, olhar o que é perfeito e agradável, principalmente na minha relação. O amor que eu tenho que ter por ela, essa amabilidade, ser delicado, ser simpático, ser gentil, fruto do Espírito, tem que ser superior a uma lei que já está ultrapassada. Porque o novo tabernáculo, lá no livro de Hebreus, capítulo 8, está lá. É o quê? Só se entra com as vestes do Cordeiro, através do amor. Desenvolver o amor na relação. Desenvolver o amor que está lá. Só que se você não passar pelo perdão, perdão de quem? Não é perdão dela. Porque se você olhar para tudo que você fez na sua vida, todo mundo que se atrasava na minha vida, até os meus alunos, se atrasassem 1 minuto, eu chegava e falava assim, pô, esses caras são folgados. Estão pagando aqui, não quer saber de nada, olha só, que geração. E achando superior, gente. Não é questão de horário em relação a chegar atrasado. Eu costumo dizer assim, quando eu fui dar palestra para os crentes, eu comecei a ser tratado disso. Porque todo lugar que eu ia, doutor, a palestra vai começar às 8 horas. Começava às 8h30. Amanhã eu vou fazer um negócio aí que tem que ser 8 horas. Aí o pessoal chegava, os pastores, oi, irmão, graça e paz. No tempo de Deus, no Kairos, vivendo no Kairos. E eu lá, estressado. Aí, depois, isso é aqui, é em Poços de Caldas, todo lugar que eu ia. Jesus, esse negócio está me perturbando, o negócio do horário. Mas não são as pessoas, eles estavam certos. Tanto faz chegar 5 minutos no horário, 5 minutos depois. Estamos no Brasil, vivo em São Paulo, que o trânsito é algo que não dá para ter controle. Mas eu saio 1 hora antes, por que você não pode sair 1 hora antes? Jogava com o meu ideal, com a ótica do meu pai, com a minha identidade, que eu era exatamente o seu minouro.
Eu sei que vocês olham para o outro aí e falam assim, nossa, você tem uma identidade igualzinho ao seu pai. Você mudou de igreja, mas você está igual o pastor que é seu pai. Chato. Pegando no meu pé. Cheio de ilegalidade. E onde está o amor? Pois quem sabe do segundo tabernáculo, a segunda aliança, é o amor. Porque se você aprender a amar, a lei de Jesus vai estar dentro de você e outras coisas você vai se adaptando. E você vai fazer a coisa mais importante, você vai começar a ganhar tempo para você desenvolver o seu dom. Enquanto eu acreditava que tinha que ter alguém para resolver os meus problemas, eu estava uma criança. Que quando eu era criança, a minha mãe resolvia os meus problemas. E quando ela não resolvia, eu ficava com raiva. A gente é uma criança mimada, a gente é uma criança crescida. Se a gente olhar para nós mesmos, Paulo, em 1 capítulo, Coríntios, capítulo 13, no verso 11, está dizendo assim, quando era menino, agia como menino, brigava que nem menino, era birrento que nem menino. Cara, hoje eu tenho que crescer, gente. Vocês têm que sair daqui crescidos em Cristo Jesus. Mas para isso vocês precisam ter uma cura interior da alma, das feridas emocionais. Que em nome de Jesus, vocês têm que entender que o perdão de quem olha para si nas relações, né, de pais que foram alcoólatras, mães que foram usar droga porque a vida está difícil, mães que foram prostituição, né, para prostituição para poder cuidar, e depois o cara cresce e fica lá, minha mãe me abandonou. Cara, você não sabe as dificuldades, mas quando você olha, você vai ver que você está fazendo coisas semelhantes. Eu estou dizendo da minha vida aqui, mas o Satanás é o mesmo, e eu tenho certeza que é o mesmo Satanás que plantou joio semelhante em você. Quando você olha para mim, você fala, cara, eu também tenho um problema semelhante. Por isso, todos estamos no mesmo barco. Não adianta nós falarmos que nós somos superiores. Quando Paulo se achava superior, caiu. Até que um dia ele falou assim, cara, não sou nem maior nem menor, mas Cristo vive em mim, Cristo tem que habitar em você. O verdadeiro discípulo de Jesus, que está lá em 1 João capítulo 4, se conhece o verdadeiro discípulo, aquele que tem um amor dentro de você, tem que estar estampado na sua família, na sua face. O dia que eu entendi que eu tinha que ser carta viva, de levar essa alegria, de falar do meu passado sem dor, cara, Deus falou para mim assim, o dia que você puder falar da sua vida, você está curado. Falar das suas dores, e olhar para trás e não se sentir mal, olhar para dentro e falar, cara, eu passei por isso. Eu sei que muita gente aqui é sobrevivente porque foi Deus que colocou a mão. Se você foi abandonado, Deus trouxe um vizinho, Deus trouxe um irmão da igreja. E aqui, eu vou falar uma coisa muito importante. Aqui vocês estão vendo a coisa mais maravilhosa, gente. Então eu fico até arrepiado. Porque as pessoas não têm família. As pessoas perderam a identidade familiar nesse mundo moderno. As pessoas não têm mais senso de pertencimento. Estão buscando aí fora, lá fora, porque a família está sendo desfeita. E quando eu venho num lugar que nem esse, eu vejo irmãos da igreja, em Cristo, objetivando aprender a amar juntos, acolhendo uns aos outros, com esse amor que eu fui acolhido aqui. Cara, não tem preço. Porque se você está solitário na sua vida, a família de Jesus vai te acolher. E essa família, eu tenho certeza absoluta, quem não está sentindo-se pertencente até dentro do seu lar, conversa aí com os pastores que estão aí, conversa com os pessoal que tem o verdinho mais claro. É verdade, gente. Está cheio de gente aí perdido, gente. Mas vocês têm que vir para a verdade. E a verdade é isso que é bom senso. De olhar para dentro e falar, cara, Deus está mandando pessoas falando quem é Jesus. E eu estou entendendo que Jesus é o mensageiro da paz, como está lá nos profetas antigos. E hoje aqui eu tenho que olhar para Jesus, porque ele já veio e implantou esse reino de Deus que nós estamos falando. E pessoas que já conhecem o caminho, é o verdadeiro líder. É aqui eu estou vendo. O irmão Joel aqui, cara, você foi nomeado líder aqui da família, porque você tem o perfil de líder. Aí eu vejo essa liderança fazendo essa coisa maravilhosa, eu só falo assim, isso aqui só vem de Deus. Somente Deus vai unir pessoas que pensam diferente,
agem diferente, têm a tendência de atropelar uns aos outros, mas unidos em Cristo, conseguem fazer um trabalho que você vai ver a mão de Deus. Quem dizer que não está vendo a mão de Deus nesse lugar, é porque está com o coração em outro lugar, está na ira. Então, eu quero fazer um exercício com vocês, gente, porque o perdão, eu tive que olhar para dentro e doeu. Quando eu olhei para a minha mãe falando que eu sou burro, eu olhei para dentro e acessei essa memória, cara, eu fiquei, sei lá, 15 minutos, meia hora chorando. Só que eu deixei vir a dor. Eu não fugi da dor. Porque a dor estava onde? Estava nela ou estava dentro de mim? Estava na hora de eu me libertar dessa dor. Porque não adianta eu libertar dela, porque ela me cobrava coisas que a minha mãe me cobrava. Ela fazia tudo para mim como se eu fosse uma criança mimada. O dia que ela não fez uma coisa, eu já me revoltava. E tem gente que se revolta porque uma coisa da ferida emocional de abandono se manifesta na relação conjugal. Vocês estão entendendo isso, irmão? Eu sei que é difícil. E uma coisa legal é que eu nunca chamei ele de burro. Mas qualquer cobrança que eu fizesse, que seja num olhar, ou você não fez isso, na hora o que ele entendia, eu sou burro. Então não precisa falar, tá? Então, gente, eu vou dar uma palavrinha só, porque assim como eu trouxe várias coisas e eu brigava com ela, ela também trouxe uma coisa. Deus dentro de mim falava para eu parar de brigar com ela por coisas diferentes. Ela organiza a casa de uma forma e eu organizo de outra. Além disso, ela sofreu bullying na infância de um japonês que pegava no pé dela. Literalmente rebaixava ela, né, e fazia um monte de coisas e cresceu uma criança. Né, quando eu conheci ela, era totalmente insegura. Aí depois que se tornou médica, veio o título, se tornou a doutora. E a doutora não podia falar com o japonês, que falava, faz isso, tal coisa. Já vinha ódio. Novembro de 2023, preciso contar esse episódio, foi a virada de chave na minha vida. Demorou mais de 30 anos, gente. Eu esperando. Essa história é importante vocês saberem. Porque vocês olham para a gente e falam, vocês estão bem, é? Não, novembro de 2023, não faz 2 anos, gente. Foi quando eu cresci na internet. E esse evangelho está chegando para os lugares, chegaram até vocês. Porque aquele momento, 2 horas da manhã, ela chegou assim, vamos acordar, vamos fazer uma discussão, fazer uma DR. Eu quero me separar. E esse livro já estava saindo. Como assim? A gente trabalha com casal, faz terapia de casal, você quer se separar? Não, não vou aceitar mais. Você, olha a palavra, você não respeita a sua senhora. Ela não fala isso comigo. Nem sei quem usa essa palavra. Você não respeita a sua senhora. Ela só falava quando estava com raiva. É verdade. Eu olhei assim, quem está nesse corpinho, o Satanás? É possessão demoníaca, não é opressão. Está possuída. Vocês dão risada, né? Mas o dia que vocês descobrirem que o momento de ira, o Satanás já está ou te oprimindo, ou está dentro de você. Porque quando você está na ira e você perde a cabeça, é pura possessão, gente. Quando você está fora do fruto do Espírito, não está amável, pode ter certeza que a opressão espiritual do Satanás está aí. Fica a dica. Portanto, qualquer ira que se manifesta no seu relacionamento, no seu casamento, não vem de Deus. Por isso o fruto do Espírito, que eu falei ontem, é fundamental vocês anotarem aí. E se a ira está tão grande, fala, cara, eu preciso fazer uma limpeza. Mas a limpeza para a terapia é olhar para dentro, não é eu te aconselhar. Porque aconselhar é tão bom. Olha, você tem um marido maravilhoso, você tem uma esposa maravilhosa, ela é de Deus, nossa, ajuda muita gente. Eu sei que é de Deus, mas você não conhece ela lá às 2 horas da manhã, batendo na minha cara. É verdade? Então presta atenção. Só que neste dia, ela começou a falar, vou me separar? Só explicar uma coisa. Esses gatilhos que a gente está falando é onde o inimigo se fixa. Tá? Então, a gente entender o que são esses gatilhos, ele usa esses gatilhos. A gente entender o que são esses gatilhos e permitir se libertar deles, a vida vai ficar muito mais fácil, porque o inimigo fica sem onde se apoiar. E esse gatilho é porque naquela noite, e ela é assim, né? Não deixa passar não, gente. Ela vai fazer o derrege na mesma madrugada. Falei, Jesus. E eu com sono, né? Aí
Acorda aí. Agora, eu nem lembrava o que eu tinha falado, porque são coisas corriqueiras, que pegou nela como gatilho. Não é nada real, é tudo que despertou a ira aqui. Aí o que aconteceu? Aí ela começou a falar. Daqui a pouco ela começou a falar o nome da pessoa que fez bullying com ela. Eu falei assim, vem cá, meu nome não é esse não. Você está trocando. Como psicanalista, a gente sabe do ato falho. É igual você falar, trocar o nome, né? Oi, amor, você fala assim, oi, mãe. Pronto, você já está vendo sua mãe nela. Pronto, você não está vendo sua esposa. Pode ter certeza disso. Duas coisas importantes. A identidade e projeção. A gente projeta os nossos traumas por causa do gatilho que ela faz. A melhor pessoa para se ensinar você a amar e tratar seus gatilhos é o cônjuge. Então, eu quero fazer um exercício com vocês daqui a pouco. Bom, vou agradecer ele, porque ele não quis dar a identidade do meu cidadão que fez bullying comigo. É meu irmão, tá? Meu irmão mais velho. Muito obrigado por ter exposto ele, mas eu posso, é meu irmão, né? Ele não pode, porque é cunhado, mas eu posso, é meu irmão. Só para vocês entenderem, irmãos acabam tendo esse tipo de comportamento por ciúme. Então, vou explicar para vocês como é que é relacionamento de irmãos. Olha que legal. Eu atendo, às vezes, algumas mães que chegam e falam, doutora, eu não sei o que fazer. Agora que eu tive meu segundo filho, o primeiro regrediu, voltou a usar fralda, ele quer mamadeira, ele quer não sei o quê, mas ele já está grande, ele já está com 5 anos, não usa mais fralda, o que eu faço? Aí a gente ouve a situação e eu vou explicar para vocês como é relacionamento de irmãos. Aí eu chego para essa mulher e falo assim, e está o casal, tá? Eu sempre atendo a criança com o casal. Eu falo assim, imagina você, que o seu marido, que idade você tem? Eu tenho 35 anos. Legal. Imagina que seu marido traga uma moça de 20 anos para ajudar você nos afazeres da casa, para você ter mais tempo para você fazer atividade física, se cuidar melhor. Então, ela vai dividir as atividades com você. Ela vai ajudar a lavar roupa, cuidar da casa, cuidar das crianças. Ok. Aí, o seu marido, ele sempre foi muito bom, mas ele nunca te trouxe nada do trabalho. Mas aí ele volta tão feliz, porque você melhorou também, aí ele traz um buquê de flores enorme para você. Lindo. E ele dá uma rosa michuruca para a moça, né? Porque afinal ela também está ajudando. Pergunta, você vai ficar feliz? Aí, depois de uma semana, ele traz uma caixa de bombom, daquela mais cara da loja, lindíssima, e dá um sonho de valsa michuruca para a moça. O que você vai achar disso? Poxa, você vai achar legal, você fala, poxa, amor, obrigado pelo bombom que você me deu. Você vai ficar, que negócio é esse? Que bombonzinho é esse que deu para ela? Que florzinha é essa que você deu para ela? Tá? Então, o raciocínio entre irmãos, criança, é mais ou menos isso. Aí eu falo para a mulher assim, se você, que tem 35 anos, é casada, não entende, por que você quer que o seu filho de 5 entenda? Porque por mais que a gente fale para o filho, eu te amo igual, eu te amo mais, ele está olhando tudo que você dá para o outro, era para ser dele se o outro não existisse. Então, é um misto de amor e ódio muito grande. Então, só vou contextualizar o porquê do meu irmão ter esse comportamento comigo. O meu irmão é o primeiro filho homem, dos meus pais, claro, mas é o primeiro neto do lado do meu pai e o primeiro neto do lado da minha mãe. Para oriental, o filho homem tem um peso maior. Se é o mais velho, então mais ainda, porque é esse filho mais velho que vai cuidar dos pais. Então, às vezes, é para ele a herança, o carinho, o cuidado, tudo para ele é diferente, tá? Ok, só que meus pais nunca se ligaram nisso, mas tem esse peso. Quando chego eu, 2 anos depois, pensa, menina, é mais fácil você mimar, é mais fácil você paparicar, é mais fácil se encher de coisinha. Então, eu fico imaginando para ele como não foi, se antes ele era o rei absoluto, vinha uma chata, menina, né, bonitinha, charmosinha, e a minha mãe conta que eu não chorava. Sabe aquelas fotos antigas que tinham, de várias carinhas, no telefone, tinha uma chorando também. Eu não tenho essa foto chorando, porque a minha mãe disse que me beliscou, mas eu não chorei. Então, eu fico pensando que eu já era uma pessoa muito simpática, muito obrigada, e eu não chorava. Então, eu era muito acessível, muito amistosa. Então, assim, todo mundo me pegava no colo, minha mãe era costureira, então ela recebia muitas pessoas lá e eu era sociável. E aí, isso deve ter despertado nele essa coisa do irmão.
Só para vocês terem ideia, um dos bullying que ele fez comigo, na época não chamava bullying não, mas assim, o meu avô na época não tinha importados, né? O meu avô tinha ido para o Peru e ele trouxe 2 brinquedos para a gente, muito diferentes dos que tinham aqui no Brasil. Então, um era um disco voador, que acendia a luzinha assim, ele ficava virando, tipo, bate e volta. Então, ele batia na parede e voltava. Não tinha isso aqui no Brasil. E o outro presente era uma espingarda, uma metralhadora, que acendia a luzinha e ficava disparando quando acionava o gatilho. Tá? O que meu irmão fazia? Ele falava que os 2 eram dele. E eu depois fiquei sabendo que a metralhadora era dele, mas o disco voador era meu. Só que ele não deixava eu brincar com nenhum, porque ele dizia que tudo era dele. E se eu fosse mexer, ele me batia. Num acesso de fúria, de raiva, o que eu, com 3 anos, fiz? Quebrei um brinquedo. Qual foi? O disco voador. Depois que eu quebrei, é que eu fiquei sabendo que aquele era o meu. Porque a metralhadora era dele. Isso criou na minha mente uma coisa de não ter nada, ou de imaginar que o outro vai me tomar as coisas, o outro. Imagina Deus me levantando como um líder desse ministério que nós temos hoje. E ela projetando como se eu estivesse pegando todo o brinquedinho para mim. Imagina. E Deus, claro, Deus fala no nosso coração. Eu precisei esperar 30 anos, até novembro de 2023, e falando de prosperidade. Deus falou assim, se você ganhar mais dinheiro hoje, sua escola crescer, qualquer coisa acontecer, seu casamento acaba. Presta atenção nisso. Deus não permitiu que eu crescesse, nem escrevesse o livro, nem fizesse absolutamente nada, nem chegasse até vocês, sem antes tratar a minha pessoa e a dela. Claro, a gente trabalhava meia boca ali, tratando um monte de gente, mas não conhecia viver Deus. Vocês estão ouvindo isso, não? Porque ela ficava irada e eu ficava irado. Eu tive que... tem até a Renatinha, que vocês não conhecem, mas ela faz a filmagem, quando ela me conheceu, e as pessoas vinham e faziam as coisas. Por que você não vai regir, doutor? Você não está vendo que está errado? Um dia você vai entender, um dia você vai entender. No tempo de Deus, as coisas vão acontecendo, gente. Não é no meu tempo. Então, é necessário que vocês, particularmente, entendam que existe um tempo, tá certo? Para que Deus traga reforço, Deus traga refrigério, Deus traga pessoas que vão te ajudar naquilo que vocês necessitam. Nesse ministério, eu precisei que a minha filha se tornasse médica. Ela é toda certinha, toda regradinha. Ela é a minha chefe hoje. Ela fala, você vai fazer isso, você vai escrever isso. Senão, minha cabeça de delegado não organiza. Eu preciso de um chefe. E, por incrível que pareça, vocês acham que eu sou chefe, né? Não, eu só sou um cara que comunica com Deus. E aí, como é que eu vou organizar? Ela fala assim, você vai fazer isso, isso. Escreve de qualquer jeito. Mas, de qualquer jeito, quando ela mandou escrever, saiu do jeito certo. Então, presta atenção. Sim. Então, gente, na verdade, está faltando 10 minutos. Né? Não vai dar tempo de eu fazer o exercício com vocês, gente, infelizmente. Tá certo? Não, porque, assim, demora um pouquinho e vai passar do tempo. Né? E aí, eu não quero atrapalhar o tempo de vocês, porque eu mexer com as emoções, gente, é uma coisa... Não, é assim, é uma coisa que eu preciso que vocês saiam daqui bem. Né? Mexer com emoção não é uma coisa que vai fazer com que eu vá mudar a vida de vocês. Mas vocês podem aprender muita coisa, mas também não quero atrapalhar o almoço e a programação. Pode ser? Então tá bom, vai. Então vamos no tempo de Deus, que nem falaram dos assembleianos, né? O louvor começou meia hora. Eu já estou curado, gente. Se vocês estiverem curados, estamos juntos. Não, eu respeito o que meu pai fala. Respeito, ó. Falta aqui, falta 5 minutos. Mas vamos lá. A gente sabe que o perdão é importante, mas você não sabe o que perdoar, tá certo? E as coisas estão se repetindo na sua vida, certo ou não? Tem até uma aula, um hino que eu te falo, compulsão e repetição de coisa ruim. A gente muda de coisa, mas continua, que nem Paulo fala, né? Eu não consigo ter controle, toda hora estou pisando na bola do mesmo jeito, tá certo? Então, a gente vai fazer um exercício, 2 coisas. A terapia, na verdade, é fazer uma oração observando sua vida interior. A conexão corpo-mente, tá certo? Que o Paulo fala que o coração do homem é enganoso, porque toda vez que palpita, toda vez que eu tenho um frio no estômago, já sai fazendo meleca, entende? Eu já vou brigar com ela, porque você que fez eu sentir essa coisa ruim aqui. Eu vou querer mudar ela, só que a coisa ruim foi feridas do meu passado. Perfeito ou não?
Então, duas coisas eu quero que vocês comecem rapidinho aí. Eu vou pedir para o pessoal do louvor vir aqui, se engajar também no processo, tá certo? E nós vamos fazer uma música do louvor, mas aprendendo a olhar para dentro, tá certo? Como vocês vão olhar para dentro? Vocês vão assistir o filme da sua vida. É o melhor filme que vocês possam assistir, é da sua vida. Mas que o Espírito Santo de Deus, por isso é importante o exercício de paz, que vocês tenham o Evangelho. Né? O Evangelho é o Evangelho da paz. Vocês vão estar olhando o filme de vocês, é igual vocês relembrarem alguma coisa e falam, nossa, eu lembro. E você está lembrando. Só que você tem que olhar para dentro, não é o coleguinha do lado, não é sua esposa, não é seu marido. Então vamos fazer um exercício de olhar para dentro antes, beleza? Então, primeiro exercício, assistir um filme da vida, tá certo? Então, eu quero lembrar uma coisa bem tranquila que é de ontem. Fecha os olhos aí. Vocês vão assistir um filme, depois vocês vão repetir, observando o mesmo filme da sua vida. Só que uma lembrança bem curta, que é o jantar de ontem. Vamos lá. O que você jantou ontem? É fácil, sua mente já chegou lá. Eu comi um peixe, um arroz, um feijão, uma salada lá, que eu achei que era berinjela, mas era geló. Depois fiquei olhando para o meu pudim, que não tinha. Então percebe que eu vou descrevendo cena a cena. Perceberam isso, não? Quando vocês acessarem a vida de vocês, vai passar um filme do passado, tá certo? E vai aparecer aquilo que Jesus diz, vinde a minhas criancinhas, não as impeçam. Ninguém adentrar o reino de Deus se não se colocar na posição de uma criança. Essa criança ferida, cheia de traumas, vai aparecer aí, tá certo? Quando a gente pensa numa coisa, a gente tem consciência corporal. Então, você vai fechar o olho agora, escaneie seu corpo aí. Perceba como é que está seu corpo. Como está sua respiração. Eu estou com uma dorzinha na lombar, estou com a perna formigando. Estou sentindo aí as sensações na minha perna, que não estava na minha consciência. Mas quando eu olho para dentro, eu percebo que meu corpo tem algum lugar que está lá, com dorzinha. Todo mundo entendeu isso? Pode abrir o olho? Todo mundo entendeu isso? Não? Perfeito? Quando eu falar para vocês, vocês vão viajar para dentro de vocês, na história da vida de vocês. Não sou eu que vou sugestionar, tá certo? Não é hipnose. Hipnose é quando eu falo, vai para tal lugar. Você vai deixar que o Espírito Santo de Deus revele da sua dor, que está sendo deflagrado pelo gatilho do outro, e você vai escolher que gatilho que o outro faz que te incomoda. Então, o que é que, na verdade, você simplesmente olha no outro, por exemplo, a minha esposa me incomodava por conta dos 5 minutos. Espera um pouquinho. Deixa eu só terminar aqui, ó. Senão o pessoal fica... Deixa eu só dar o comando. É assim, vocês vão olhar para dentro, você vai pensar o que é que te incomoda, que você quer que Deus cure hoje, e você olha e fala, toda vez que a minha esposa me incomoda, toda vez que ela faz me atrasar, me incomoda. No meu caso, eu fui parar no meu pai me batendo, tá certo? E você vai olhar o gatilho emocional e deixar vir no seu interior as sensações físicas do que te incomoda. Você vai ver, toda vez que ela faz isso, eu sinto uma borboleta no chão, me vem raiva. Qual sentimento vem? Tristeza, solidão, principalmente raiva, gente. A gente tem que deixar a raiva aqui e Deus limpar a raiva e vocês levarem a mensagem de Deus para a vida lá fora e aprenderem a buscar esse amor. Como vocês são cristãos, vocês conhecem a Bíblia, o perdão é fundamental. Só observe a dor, porque a dor vai sair sozinho, creia nisso. Como é? A gente vai só observar a sensação corporal, deixa vir. Vai vir milhares de mensagens dentro de você, mas não vai orar, não vai jejuar, não vai fazer nada. Você vai ficar só olhando, nem vai orar em línguas, deixa passar, sem segurar, tá certo? É um exercício que o Espírito de Deus vai limpar o seu cérebro ferido por dentro. Quem acredita nisso? Amém? Claro, se vier muita emoção, depois eu vou conversar com vocês, vou acolher vocês, tá certo? Aí, a hora que a gente começar, o pessoal do louvor vai tocando louvor, mas não presta atenção em mim, não presta atenção em nada. Se você estiver com uma dor muito intensa, tá certo? Levanta a mão, eu vou até aí, a gente vai andar, tá certo? Para que a gente saia desse lugar, porque tem muita gente cheia de traumas, não sei. Ou quem não quer participar de olhar as dores por dentro, também pode ficar olhando para a minha cara aqui, tá certo? Mas esse é o exercício, tá certo? Quando a dor sair do corpo, você vai ver que sua mente vai estar limpa. E
E você vai olhar para sua esposa e falar assim: nossa, amor, saiu o incômodo. E por mais que ela me atrasasse 5 minutos, eu parei de incomodar. Por mais que eu fizesse tchu-tchu-tchu, agora ela dá risada. Tá entendendo, não? Deu para entender o exercício? Então vamos lá agora. Toca um louvorzinho aí. Feche seus olhos então. Cada um imagine que gatilho que é que o seu cônjuge faz. Te deixa aflito, te deixa agoniado, te traz raiva, solidão, medo, insegurança. Observe esse filme que você passa todos os dias, que acontece diariamente, que muitas vezes te desperta aí um gatilho de ira. Ou você sente muito solidão na sua vida porque o seu cônjuge não te ouve. Veja bem para dentro de você. Traga agora na sua imaginação essa situação específica. Escaneie seu corpo e veja onde que essa dor te atinge. Se é no coração, se é palpitação, se é vontade de fazer xixi, se é dor nas costas. Mas olha o coração como fica. Foque no seu corpo agora. Vai flutuando para o passado e observando que desde a sua infância você vem sentindo isso. Não segure essa dor. Se tiver que chorar, chore. Mas vai olhar que você repete isso diariamente há muitos anos. Só observa essa dor. Se surgir uma criança ferida, abandonada, frustrada, solitária, com medo, olha, continua olhando essa criança. Foca nessa dor física. Deixa que o Espírito Santo de Deus, por si só, deixa que Deus vai curar essa dor. Em nome de Jesus. Não segura as emoções. Se tiver que gritar, pode gritar. Se essa criança quer gritar, pode gritar. Mas você tem que olhar. Quando Jesus diz: vinde a minhas criancinhas, não as impeçam. Ninguém adentrará o reino dos céus se não se colocar como uma criança. E essa criança está dentro de você. E ela está só. Não conhece a Jesus. Eu sei que você adulto conhece Jesus. Mas essa criança ferida precisa ser acolhida. Precisa ser abraçada. Precisa conhecer verdadeiramente Jesus como você conhece. Mas toda vez que seu cônjuge faz exatamente isso que seu pai fazia ou que sua mãe fazia, você se sente agredido e desperta o mesmo sentimento. Parece eternidade. Eu sei que você muitas vezes perdeu a esperança, mas Deus vai curar essa dor hoje em nome de Jesus. Olha essa criança. E você cresceu. Hoje você conhece uma família, a família de Jesus. Você conhece pessoas que podem te ajudar. Deus vai trazer um caminho. E a verdade é que você hoje cresceu e não é mais incapaz. Não se sinta culpada porque seus pais se separaram e você não pôde fazer nada. Não se sinta culpada porque seu pai foi embora. Saiba que a criança se sente culpada por tudo. Nós temos que olhar para essa criança. Olhe para essa criança como se fosse seu filho, sua filha. Não julgue, porque essa dor, ela nem sabe, já cresceu, já está casada, tem uma nova família. Mas essa criança que está dentro de você surge toda vez, porque ela busca cura, ela busca acolhimento. Eu quero que você leve
Fale sobre Jesus para essa criança. O quão o amor de Deus é maravilhoso. E observa que apesar de sua vida estar difícil, Deus está trazendo pessoas para você, para te acolher na sua dor, no seu sofrimento. E você pode sorrir com ela, mas ela precisa crescer, deixar o passado no passado. Assim como Jesus disse a Pedro: ouça, perdoai 70 vezes 7 vezes. E você volta a olhar, se olhar para o seu cônjuge. Seu cônjuge te ama. Ela nem sabe que desperta em você essa solidão, essa ira. E vocês dois querem uma união. Mas essa criança precisa crescer. Como está em 1 Coríntios 13, quando eu era criança, quando eu era menino, tinha medo de menino, tinha raiva, tinha frustração, solidão. Mas hoje eu conheço a Deus e eu preciso ser adulto. Ser adulto no mundo de Deus é conhecer Jesus Cristo, ter um Pai maravilhoso, começar a praticar e sentir-se pertencente a esta família de Deus. Você não tem uma família, venha para a família espiritual. Entre nessa família tão linda que eu vejo aqui. Pessoas que querem viver em comunhão, estão buscando o mesmo Deus que você está buscando. E você não precisa sofrer mais, sua vida é outra. Mas essa criança está aí e ela precisa sorrir, porque nem tudo foi algo ruim. Sempre Deus montou em você pessoas para te acolher. Pessoas foram se chegando e hoje você cresceu. Deus nunca te abandonou, o único que é fiel. Nós somos órfãos de Deus, nós somos órfãos de pais vivos. Nós somos órfãos, mas Deus nunca nos abandonou. Então olha para essa criança, apresenta esse Deus maravilhoso que tudo pode, tudo nos acolhe. Se você está com problema financeiro, converse com um irmão que sabe lidar e organizar finanças. Se você está desempregado, irmãos podem te ajudar arranjando um emprego para você. Não perca as esperanças. Se você foi ferido lá atrás, tudo isso forjou quem você é. Você está aí. E se você tem TDAH, se você se sente autista, tem como melhorar tudo isso. E hoje a medicina consegue acolher pessoas se tornando muito mais funcionais. Deus pode curar tudo. Deus pode transformar a sua vida de dentro para fora. E o mais importante é você encontrar esse lugar de paz. Então, olhe para esse lugar agora, para você se sente em paz. E olhe tudo que Deus já fez na sua vida até agora. Se você precisar bater nas suas pernas, que bata nas suas pernas. Que você pisque 3 vezes. Mas vai buscar esse reino de Deus que está dentro de você. E você precisa conhecer isso em nome de Jesus. Não procure fora no seu cônjuge. Procure esse lugar de paz. Mas deixe que o Espírito de Deus cuide de você nesta manhã. Que você leve esse lugar de paz que está dentro de você para a eternidade até o fim. Que o seu casamento, que o seu sim se transforme num caminho, numa jornada rumo a essa vida interior. E agradeça a Deus pelo parceiro que você tem, pela parceira que Deus te trouxe. Ao invés de você reclamar, fala: puxa vida, Deus trouxe uma pessoa que me entende as minhas neuroses, as minhas loucuras, as minhas manias. E comece a sorrir. E eu curei disso, gente. Se eu curei, vocês podem se curar. Eu era muito doente. E Deus traga essa cura para vocês em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Senhor. Bom, eu acho que vocês estão bem, eu também. Ó, essa situação, é claro, a gente abriu aí um caminho, não sei o que vocês viram, tá certo? Mas
Eu fiz esse exercício em algumas igrejas e Deus pediu para fazer para vocês também, tá certo? E é claro, eu sei que eu mexi com vocês e depois a gente vai estar aqui. Eu sei que vai ter hoje à tarde, amanhã. Então eu, a Midori e a Kaori, nós somos médicos e estamos dispostos a conversar com vocês aí, claro. Então, só uma palavrinha até dar uma orientação para vocês, tá certo? Se vocês quiserem o livro aí, está lá à venda, tem toda uma história de como a construção da identidade em Cristo. É a coisa mais importante, a mudança de identidade, firmar a identidade. Então, se vocês quiserem levar, está num preço bem legal, nós vamos fazer aí à tarde, mais tarde, depois do almoço, a gente vai estar aí para autografar vocês, tá bom? Uma coisa que foi pedida, porque assim, é psicanálise, tá? Só para tirar um pouco do preconceito, psicanálise, o pessoal fala assim, tem a ver com Freud, credo, não é de Jesus, coisa toda. Mas eu vejo que ele trouxe uma luz para que a gente entenda, a ciência entenda que existe algo que não tem controle, que é o que estava na palavra já, né? O que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. Ele fala de mecanismos de defesa do inconsciente, que justifica justamente isso, os traumas que ficam guardados no inconsciente. Então, isso aqui está numa linguagem muito acessível, da forma como a gente fala, não é uma linguagem técnica, na verdade, a nossa história de vida. E como a gente dá aula de psicanálise, colocamos isso aqui para entender, porque fala justamente das fases da vida do ser humano, do desenvolvimento, fase namoro, casamento, filhos, tudo isso numa linguagem que a psicanálise estuda, mas falando de vida, gente. Porque quanto mais a gente estuda psicanálise, mais a gente vê que já estava tudo escrito. O Freud que acha que descobriu alguma coisa. Na verdade, ele só trouxe uma linguagem diferente para algo que já estava escrito na palavra de Deus. Tá? E quanto mais a gente lê a Bíblia, eu falo, nossa, a psicanálise também trabalha isso, olha que legal. Então é uma comunhão assim, muito interessante nas linguagens e no conhecimento, até porque o objetivo é o mesmo. A Bíblia ensina o ser humano a viver, ele fala das mazelas do ser humano. É um livro para a vida. E a psicanálise da mesma forma, entender os conflitos de relacionamento para que as pessoas vivam melhor. Tá bom? Outra coisa, esse livro estava vendo na Amazon, tá? R$ 79,90, como ele falou, 80, né? R$ 79,90. Agora lá está esgotado, tem só esses facinhos que a gente colocou aqui, mas a gente está fazendo para vocês esse valor de 50, tá bom? Bom, obrigado, gente. Glória a Deus, agradeço a Deus por vocês se permitirem. Obrigado. Amados, a gente está muito feliz com esse casal. Eles nos abrilhantaram tão bem, mexeu com o nosso psíquico. E que Deus consiga pôr no nosso coração e que a gente consiga pôr em prática o que eles falaram. Vamos fazer só uma oração? Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, por estarmos aqui, Senhor, com esse casal. Nos abençoou tanto, Senhor, que a gente consiga pôr em prática o que eles nos orientaram, Senhor, que a gente consiga entender a nós mesmos, Senhor Jesus. Muito obrigado por cada família aqui representada e que nós sejamos